Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Em Ouro Preto, Minas Gerais, são 7 horas da manhã. Nós saímos mais tarde porque choveu a noite inteira. Nós tivemos baixa entre os franguinhos e foi um negócio complicado. Mas já resolvemos tudo. E ontem a nossa estratégia de subir descalço deu super certo, felizmente. Meus pés amanheceram bem melhores e hoje eu tô calçado de botina. Vou ter que descer para gravar o que eu tenho que gravar hoje, deixar programado para amanhã, porque a previsão é que domingo chova o dia inteirinho. Impossível descer. E sábado, amanhã também, né? Domingo depois de manhã e sábado a previsão é que também existe uma chance grande de chover bastante. Então, nesse caso, não tem como eu descer. Seja como for, vamos começar. Ontem eu pude notar que algumas pessoas ficaram decepcionadas, ou irritadas, ou simplesmente chateadas, porque eu defendi que a posição do Lula e do Amorim estava correta. Que vetar a Venezuela foi mesmo uma boa decisão. Na verdade, boa é uma palavra, né, um adjetivo complicado. Foi decisão correta. Nem sempre o correto é bom. Então eu gostaria de me justificar melhor. Ou, em outras palavras, de explicar mais profundamente meus argumentos. Porque eu creio, continuo acreditando, que foi uma decisão acertada, correta. Primeira coisa que nós temos que entender é que dos países dos BRICS, o Brasil é o mais fragilizado. O povo brasileiro elegeu um congresso fundamentalista evangélico, um mix, né, de fundamentalismo evangélico, extrema-direita e a bancada do atraso ruralista, mas sem falar a bancada do crime mesmo. Por exemplo, bancada das bets, da jogatina. Embora essa seja só uma subbancada da evangélica. Então nós temos um congresso horroroso, eleito pelo povo brasileiro. Nós temos um judiciário que de modo algum é confiável, o Ministério Público que é pior ainda, e o Exército que é pior que o Ministério Público e o Judiciário juntos, Forças Armadas, né? Então, por conta disso, o Lula, além de presidente, é praticamente um refém dessa vanguarda do atraso. E é um governo muito difícil. O Temer, o demônio tem algum dia, ele criou, né, mecanismos para o pós-golpe. Ele era um membro do Centrão, né, como aquela coisa que sucedeu também. Então eles criaram uma espécie de parlamentarismo sem responsabilidades. Como assim? No sistema parlamentarista, que é o Congresso que manda, o presidente pode demitir o primeiro-ministro. Certo? Existe a possibilidade de demissão do gabinete. Eles têm responsabilidades. Eleições novas podem ser convocadas. No sistema parlamentarista golpista, temérico, bolsonárico, isso não acontece. O Congresso é impune, né? Ninguém pode fazer nada contra eles. Eles ameaçam até o STF. E mais do que isso, o instituto do impeachment foi vulgarizado. Então,
ao invés do presidente depor o primeiro-ministro, eles é que podem depor o presidente com muita facilidade. E o STF, que deveria ser o guardião da Constituição, chancela. Como chancelou o golpe flagrantemente ilegal contra a presidenta Dilma Rousseff. Certo? Então, a situação do presidente Lula, de todos os governantes dos BRICS, é de longe a pior. Certo? De longe é a pior. E evidentemente os demais membros sabem disso. Deixa eu só atravessar a porteira. Já no Brasil, essas coisas são amplamente reconhecidas pelas inteligências russa, chinesa, iraniana, saudita, indiana. Parece que são ignoradas pelos analistas. Tipo assim, o Lula tem o poder, tá tranquilo e só não dá início à Revolução Socialista porque não quer. Porque na verdade ele é um fantoche dos Estados Unidos, um lambibota da OTAN. Mais ou menos como o que se diz a respeito da Dilma, né? Mas a Dilma, parte do horror a que ela foi submetida foi machismo e misoginia mesmo. Não tenhamos ilusões. Muito do que se fez contra ela foi por conta dela ser mulher. Tanto que as críticas a ela não eram substantivas, nem repletas de verbo, mas de adjetivo. Ou seja, era crítica pessoal, era crítica pelo fato dela ser mulher. Vamos encarar a realidade, a gente vai ver as coisas como elas são. Machismo, misoginia da grossa. Esse é o problema. No caso do presidente Lula, nós temos alguns institutos interessantes. A direita detesta, por razões óbvias. Mas uma parcela fundamental e grande da esquerda também o odeia. As viúvas do Brizola, os web revolucionários. Você tem uma parcela grande da esquerda que não curte mesmo Lula. Não interessa o que ele faça. Ele está sempre errado. Certo? Então, essa parcela não precisa de motivo, eles só querem pretexto. A análise deles é sempre enviesada. Sempre, não interessa o que se faça. E na cabeça dessas pessoas, o Lula deveria defender o interesse da Venezuela, não do Brasil. Pois eu ouso discordar. O Lula deve defender os interesses do Brasil, não da Venezuela. Nem de Rússia, China, Estados Unidos, de quem quer que seja. Aí essas pessoas, de um modo geral, elas argumentam que o Lula, vou nem dizer os adjetivos, que é desagradável, mas que ele está servindo a OTAN, que ele é o Kissinger dos BRICS, que graças a ele os BRICS serão desfeitos. Essas pessoas precisam entrar num acordo com elas mesmas. Porque o Brasil é irrelevante, portanto não faz diferença alguma. Se nós supostamente somos cachorrinhos fraudiqueiros da OTAN. Ou o Brasil é relevante. Se o Brasil for relevante, se a tese desse é que o Brasil seja relevante, bom, aí sim, né? O que o Lula fez, sabe aquele meme? Olha, e o Lula e o PT? O que o Lula fez é um risco para os BRICS. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Eu creio que a questão maior é a incoerência. Porque, primeiro, vamos falar os soberanistas, nacionalistas, quinto movimentistas, neodognistas.
O Brasil não defende os interesses dos BRICS. Acho que com isso eles querem dizer não defende o interesse da Rússia, né? Porque o grilo deles é contra a OTAN, contra os Estados Unidos. Pessoas, vocês se lembram do desfile militar? Aquela coisa patética, mais ou menos, nos estertores do governo do Bolsonaro? Uns tanques velhos soltando fumaça. Vocês acham realmente que aquilo é capaz de defender o Brasil dos Estados Unidos? Vocês acreditam de verdade que o Brasil tem como enfrentar os Estados Unidos? Hã? Vocês acham isso? O Brasil, vamos peitar os Estados Unidos de maneira soberana. Como o Irã, claro. Vamos usar nossos mísseis hipersônicos, nossas dezenas de submarinos, nossa guarda revolucionária realmente patriótica, que a palavra patriota não vai poder ser usada por mais ou menos uma geração, né? Ela está suja. Depois do que os militares fizeram, a palavra patriota por uma geração está perdida. Não pode ser usada impunemente. Vamos colocar como auge do patriotismo o general que presidia a Petrobras e fez uma política de preço e dividendo que beneficiou apenas os acionistas norte-americanos da empresa, praticamente destruindo a companhia, em troca de 2 milhões de reais no salário. E isso são os militares patriotas brasileiros. Então, eu até defendo que os militares devam ser reabilitados. Os que podem. Os colaboracionistas não têm reabilitação não, gente. Eles são aquilo que todos os brasileiros vimos. São mamateiros entreguistas. E o conceito de patriota, né? Santa Catarina, as prisões estão entulhadas de prefeitos patriotas. E só ainda existe oficial no Brasil porque, bom, a justiça militar é uma piada, né? Então, gente, vocês entenderam o que eu quis dizer? O Brasil não tem como peitar os Estados Unidos. Mas não tem mesmo. O Irã tem e peita. A Índia tem. Tem 4 porta-aviões nucleares, bombas de hidrogênio, consegue aterrissar no Polo Sul da Lua. Então a Índia tem. A Rússia não precisa dizer nada. A China também não precisa dizer nada. A Coreia do Norte. A Arábia Saudita. Mas nós vamos peitar os Estados Unidos para agradar o web revolucionário, os web revolucionários que vão tirar a bunda que eles têm numa cadeira gamer do Recife ou de São Paulo, do Rio de Janeiro, e vão lá peitar os americanos? São os nacionalistas soberanistas que vão peitar os Estados Unidos? São os nossos militares que venderam o pré-sal e depois a Petrobras por 2 milhões de reais. São esses que vão defender o Brasil dos Estados Unidos? Aí vocês acham que o Lula não sabe disso? Que ele pode sim confiar nos nacionalistas, nos soberanistas, nos web revolucionários, nas viúvas do Brizola. Ele pode confiar, confia, enfrenta os Estados Unidos. Vai dar super certo. Vai dar super certo. Gente, é claro que o que a gente faz, a gente tem que fazer com uma certa paixão. Mas a gente não pode perder de vista a objetividade. E sendo objetivos, o Brasil não tem a mínima chance, a mais microscópica chance de enfrentar os Estados Unidos. Não nas atuais condições. Até a Venezuela,
que é um país que não tem 20% da nossa população, que tem 15% da nossa área, tem mais condições de enfrentar os Estados Unidos do que nós. Porque lá existe nacionalista de verdade. Lá o povo está armado, literalmente. Lá o exército é confiável, as forças armadas realmente defendem a soberania do Brasil. Perdão, da Venezuela, né? Lá sim, aqui não. Então, as pessoas que querem que o Lula peite os Estados Unidos vão para o fronte? São capazes de ir para as trincheiras? É óbvio que não, né, gente? Elas vão fazer igual o Big Brother, né? Elas vão para o exílio na Europa. Elas vão para o exílio. Vão se autoexilar. Tem a outra também, a Pirambi. Ai, me exilei. Na França, estou aqui exilado em Paris. Pode ter certeza que o sonho deles é ser exilado. Não dá para contar com exilados numa luta com os Estados Unidos, contra os Estados Unidos. Certo? Então, eu me sinto até mal, sem cinismo, de estar tendo que discutir e apresentar o óbvio como argumento. Mas, pelo jeito, isso é necessário. Porque está havendo uma incompreensão muito grande a respeito das nossas capacidades reais. E isso está prejudicando, está turvando a visão das pessoas da atitude do Lula em barrar o Maduro e o Ortega. Mas ainda existe outro ponto. Deixa eu só apresentar os nossos comerciais, que eu agradeço imensamente. Nós já temos 1 milhão de visualizações, mas eu não sou monetizado. 1 milhão de visualizações e nenhum centavo por parte da plataforma. E não é porque eu não quero, não. Certo? Então, nossos comerciais rapidinho e a gente volta.